quer aprender física, quer ir melhor em química e em matemática, então fica ligado nessa primeira aula do Nivelamento 2022. Não perde, pelo amor de Deus. Se liga! Fala galera, bem-vindos ao Detona Física, e nesse primeiro vídeo de nivelamento a gente vai falar sobre grandezas e unidades, tá bom? Sem perder tempo, bora pro vídeo. Lembrando, se inscreve aqui no canal e tem conteúdo lá no Instagram e no TikTok também, hein? Ó, essas três aulas vão ser grandezas e unidades, notação científica e vetores. Mas hoje a gente vai ficar só com grandezas e unidades. Algo simples, mas que meu Deus, como o pessoal erra isso, gente. Como o pessoal erra isso. Então vamos começar do básico, bem simples. O que é uma grandeza? Grandeza não é algo grande. Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Cara, eu vi num livro que diz isso. Cara, esquece. Grandeza é tudo que você pode medir. Vamos simplificar as coisas. Então eu vou dar 5 segundos para você pensar em algo que você pode medir. E aí, pensa aí. Um exemplo de uma grandeza? Já eu vou botar alguns exemplos e você vai ver se você disse alguma dessas. Mas olha só, grandeza é o que eu posso medir. Só que quando eu meço uma grandeza, eu vou precisar de uma unidade. Então, toda grandeza tem que ter uma unidade, tá? Por exemplo, vamos falar dessas grandezas que eu acabei de colocar aqui. Distância. Distância é uma grandeza. Você pode medir a distância. Você pode medir o tempo. Então, o tempo é uma grandeza. Você pode medir massa. Então, a massa é uma grandeza. Talvez você fale assim, eu sou uma grandeza. Não, você não é uma grandeza. A sua altura é uma grandeza, o seu peso é uma grandeza, a circunferência da sua cintura é uma grandeza, mas você não é uma grandeza. Essa caneta, a mesa é uma grandeza. Não, o comprimento, a largura da caneta são grandezas. Você entendeu? Então, quando eu falo de distância, eu preciso de unidades. Por exemplo, se eu falo qual é a distância dessa ponta até essa ponta da caneta, eu vou usar o quê? Centímetros. Se eu quero saber a minha altura, qual a unidade que a gente vai usar? Metros. Se eu quero saber a distância entre três cidades, em duas cidades bem distantes, a gente vai usar o quê? Quilômetros. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso ter uma grandeza, mas eu posso ter várias unidades para essa mesma grandeza. Por exemplo, o tempo. O tempo a gente pode medir, mas a gente pode medir o tempo em segundos, em minutos, em horas. Então, dependendo da situação, você vai usar uma unidade diferente para a grandeza. A massa é do mesmo jeito. A gente às vezes pode usar gramas, às vezes quilogramas, às vezes toneladas. Então, dependendo da situação, você vai usar uma unidade diferente para a mesma grandeza. Então, assim, baseado nisso, como existem várias unidades para a mesma grandeza, às vezes, a galera criou o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, ele vai dizer quais são aquelas unidades oficiais, tá? A gente chama de SI. Ó, se liga aqui, ó. SI, o Sistema Internacional de Unidades, ele vai me dizer quais são as unidades oficiais. Essa aqui é uma aula de nivelamento. Então a gente só vai se preocupar com 3 grandezas: quilo, metro e segundo. Essas outras aqui são usadas também, mas eu nem vou comentar muito, porque o SI também é chamado de MKS, metro, quilograma, segundo. Como assim? A distância, lembra, eu comentei, pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser quilômetro, mas qual é a unidade oficial? No SI, a gente vai usar metro. O tempo pode ser medido em segundos, pode ser medido em minutos, pode ser medido em horas, mas qual é a unidade oficial? Segundos. Então é o seguinte, quando você fizer uma questão, você pode usar quilômetro, centímetro, pode usar a unidade que você quiser, mas se no final ela fala assim, a resposta tem que estar no SI, no Sistema Internacional. Então você tem que deixar, se for distância, em metros, se for o tempo, tem que ficar em segundos, e se for massa, tem que ser em quilos.
Você entendeu? Então, para cada grandeza, podem existir várias unidades. Então, para organizar essa bagunça, o SI definiu, o Sistema Internacional definiu quais são as grandezas oficiais. Se liga que o Enem gosta disso. Ele usa quilômetro, ele usa metro, ele usa centímetro, ele faz aquela bagunçada toda de unidades, mas na hora de você dar a resposta, você tem que usar o MKS. Metro, quilograma, segundo. Tá bom? Fica ligado que isso é muito importante. Agora a gente vai entrar numa parte que eu digo para os meus alunos, teoricamente, é para todo mundo aprender isso no 6º ano. E eu sei que é difícil isso acontecer. Por isso que isso aqui está no nivelamento. Mudanças, conversão de unidades. Vamos começar com as unidades de comprimento. Nós temos aqui, ó, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Como transformar de uma unidade para outra? Repara o seguinte, eu tenho uma seta para a esquerda aqui, dizendo vezes 10. E eu tenho uma seta aqui para a direita, dizendo dividido por 10. Como é que a gente vai usar isso? Essa tabela salva vidas, galera. Vamos lá, dá um exemplo aqui. Vamos transformar 2 metros em centímetros. Então a gente tem 2 metros. Eu sei que você sabe, muita gente vai, eu sei isso de cabeça, mas vamos fazer usando a tabela. 2 metros são quantos centímetros? Então a gente vai ver o seguinte, ó, a gente está aqui em metro. Eu quero transformar em centímetros. Então a gente quer passar de metros para centímetros. Vamos contar quantas casas a gente tem que andar. Ó. 1, 2. Então nós andamos 2 casas e nós andamos para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, eu vou precisar multiplicar. E cada casa dessa eu multiplico por 10. Cada casa que eu ando, eu acrescento um 0. Se eu andei uma casa, 10. Se eu andei 2 casas, 100. Para cada casa que eu ando, então como é que vai ficar? 2 vezes, porque eu andei para a esquerda, 100. Por que 100? Porque como eu andei 2 casas, eu coloco 2 zeros. Então 2 metros são 200 centímetros. E aí? Tá, João, vamos ver aqui. Vamos transformar, vou fazer aqui, ó, 3 quilômetros, eu quero saber em decâmetros. 3 quilômetros são quantos decâmetros? Então, ó, o quilômetro está bem aqui. O decâmetro bem aqui. Vamos contar quantas casas. Vou andar uma casa, 2 casas. 2 casas de novo, né? Nem me toquei. Como a gente andou para a esquerda, vai ter que multiplicar. Como andou 2 casas, vezes 100. Então, 3 vezes 100. 3 quilômetros vão ser 300 decâmetros. Beleza? Apaguei tudo aqui para a gente fazer mais um exemplo, tá? Eu tenho agora, deixa eu pensar, 4 centímetros, eu quero transformar em decâmetro. Então eu estou em centímetro. 4 centímetros são quantos decâmetros? Vamos fazer essa transformação. Ó. Então nós vamos andar 1, 2, 3 casas. Só que agora a gente andou para a direita, então a gente vai ter que dividir. Só que cada casa que eu ando vai acrescentar um 0, tá? Então, 1 casa, 2 casas, 3 casas. 3 zeros, 1000. Então eu vou dividir por 10, 100, 1000. 4 dividido por 1000, 0,004 decâmetros. Então 4 centímetros são 0,004 decâmetros. Assiste e reassiste isso aqui várias vezes porque você vai pegar, tá bom? Anda para a esquerda, multiplica por 10. Cada casa acrescenta um 0. 10, 100,
1.000, 10.000 e assim por diante. E se estiver andando para a direita, a gente vai dividir. Eu vou fazer mais exemplos aqui, só que agora com uma leve mudança. Se ao invés de a gente eu já aprendi como é que a gente transforma as unidades de comprimento. Mas se eu estiver estudando geometria plana, estou estudando geometria plana e quero transformar áreas. Por exemplo, eu fiz um cálculo e lá no meu cálculo deu 5 decímetros quadrados. Só que na questão disto, o resultado tem que ser em milímetros quadrados. Ou seja, a gente tem que transformar de decímetro para milímetro. E agora, o que eu faço aqui? Mesma coisa. Primeiro vamos contar quantas casas a gente tem que andar. 1, 2 casas. Se eu andei para a esquerda, a gente vai ter que multiplicar. A diferença é que quando a gente está trabalhando com áreas, cada casa dessa vale 100. Então, ó, 2 zeros mais 2 zeros. Então são 4 zeros. Como eu estou indo para a esquerda, eu vou multiplicar 5 vezes 1, 2, 3, 4 zeros. 5 vezes 10.000. Isso vai dar 50.000 milímetros quadrados. Então, 5 decímetros quadrados equivalem a 50.000 milímetros quadrados. Como é que seria o contrário? Eu fiz a questão e o resultado foi 7 metros quadrados. Só que na questão quer que eu dê o resultado em hectômetro quadrado. Como é que eu faço essa mudança? Bom, você está aqui no metro, quer passar para o hectômetro. Quantas casas? 1, 2. Conta 2 casas. Se a gente andou para a direita, então a gente agora vai ter que dividir. Cada casa que eu ando, como estamos calculando área, são 2 zeros. Então a gente vai pegar 7 e dividir por 1, 2, 3, 4 zeros de novo, né? Fazendo essa divisão aqui, vai dar 0,0,1, 2, 3, 4, 0,0007 hectômetros quadrados. Mesma regra. Beleza, João, eu entendi. Mas agora eu estou estudando geometria espacial. Estou calculando volume. Opa, volume, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. E agora? Suave, 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 suave. Vamos fazer aqui. Você fez um cálculo em quilômetros cúbicos, mas o resultado tem que ser em metros cúbicos. Cara, vamos contar as casas. 1, 2, 3 casas. Só que no volume, metro cúbico, cada casa vão ser 3 zeros. Então, 3 zeros para essa casa, 3 zeros para esse passo, 3 zeros para esse aqui. Vai dar um número bem grande, verdade. Então, vai ser... Vamos fingir que o resultado foi... Você achou 6 quilômetros cúbicos. Quanto fica em metro cúbico isso daí? Então, vai ser 6 vezes... Quantos zeros? 9 zeros, né? A gente andou 3 casas. Cada casa agora são 3 zeros. 6 mil milhões bilhões de metros cúbicos. Os números em volume ficam bem grandes, né? E o contrário, eu tenho aqui, você achou 8 centímetros cúbicos, mas a resposta quer que você calcule em decímetro cúbico. Ó, de centímetro para decímetro, a gente vai andar uma casa, só uma. Andei uma casa, 3 zeros. Eu andei para a direita, eu vou dividir. Então, 8 dividido por 1000. 0,008 decímetros cúbicos. Ó, eu já estou fazendo essas divisões direto, porque tem uma aula aqui no canal, na semana, no aquecimento da matemática, sobre essas dicas de divisão e multiplicação. Então, fica ligado lá, tá bom? Para a gente não perder tempo aqui, para tentar deixar essa aula o mais rápido possível. Tá bom, gente? Deu para entender? Vai para a esquerda, você multiplica. Vai para a direita, você divide. Se você estiver falando de comprimento, cada casinha que você andar, 10. Área, 100. E no volume, cada casinha vale 1000. Como eu disse, assiste e reassiste esse vídeo para você assimilar melhor as informações. E
para a gente finalizar essa primeira aula do nivelamento, a gente precisa falar sobre a água. A água que é uma substância presente em muitas questões de física, principalmente quando a gente estiver estudando calorimetria, trocas de calor e tudo mais. Então, tem algumas coisinhas importantes da água que eu quero que vocês já comecem a visualizar. Depois eu vou explicar o porquê. Isso aqui eu estou jogando informações para te preparar para depois a gente estudar as coisas mais de forma mais aprofundada, você entendeu? Então aqui eu estou lançando as informações e depois a gente vai trabalhar. A água, você precisa saber que 1 litro de água equivale a 1 decímetro cúbico. E 1 litro de água equivale a 1 quilo. Bom, o porquê disso é quando a gente falar sobre a densidade da água, coisa que eu não vou falar agora. Por enquanto, eu vou explicar isso. Você só pega essa informação. Hoje é um nivelamento, é algo bem superficial, tá? Se você pega uma garrafa de 2 litros e enche de água, você vai ter 2 quilos. Se você pega aqueles garrafões de água de 20 litros, se você encher ele completamente, você vai ter 20 quilos. Deu para entender? Isso vale para a água. Por quê? Por causa da densidade da água. Se você pegar um garrafão de 20 litros e encher de óleo, vai ser outra situação, tá bom? A água, ela está sempre presente em muitas questões, está importante a gente já... você viu essa informação, deixa ela guardada lá no fundo e quando a gente falar de densidade eu vou explicar bem direitinho, tá bom, gente? Então, olha só, como eu falei, assistam e reassistam essa aula para vocês dominarem o uso da tabela, tá bom? Aqui embaixo na descrição eu vou deixar algumas atividades para vocês irem exercitando, treinarem o uso da tabela. Beleza, galera? Valeu! Se liga nos próximos vídeos, vão ser 3 aulas de nivelamento muito importantes para te ajudar a fazer aquela base top da física, tá bom? Valeu, galera! Vamos detonar a física!